Opa, bom, eu vou explicar basicamente o que são microcontroladores nessa aula, então se prepara aí, vai ter um monte de informação. Primeiramente, a gente tem que falar, provavelmente eu já devo ter explicado no outro vídeo o que são microcontroladores, mas para quem não está por dentro, não viu a última aula, microcontroladores vão ser basicamente pequenos processadores que vão estar disponíveis nos nossos sistemas embarcados. Então, as placas que a gente vai produzir, que vocês vão produzir, vão ter que conter algum tipo de microcontrolador, seja para salvar dados, seja para leitura de dados ou para comunicação entre sensores. Geralmente, o ramo que vocês vão mais ver a aplicação de microcontroladores vai ser tipo, em maquinários bem específicos e embarcados. Então, por exemplo, uma máquina que precisa fazer um controle de solenoide remoto, por exemplo, vai usar um microcontrolador ou vai usar uma coisa que a gente chama que é um CLP. Para quem não conhece, um CLP é basicamente uma máquina que é para indústria, geralmente. Elas vão estar nesses painéis alocados. Elas basicamente vão substituir o que a gente fala que são relés. Então, a gente vai basicamente, um engenheiro vai basicamente projetar todo o código por trás disso. E CLPs são microcontroladores, obviamente, só que eles não são embarcados. E essa aqui é a diferença do que a gente vai trabalhar comparado com a indústria. Então, o CLP ele é mais didático, ele é mais fácil de mexer do que o microcontrolador de forma geral. Então, você vai ter sensores e atuadores no sistema. Uma aeronave real não usa, vai usar algum tipo de dispositivo com controlador lógico programável. Um avião real. Até para fazer acionamento de flap, para fazer acionamento dos ailerons, do profundor. Só que o CLP não é meio apropriado para isso. Ele tem uma parte que é dele que tu consegue programar via código manuscrito e fazer os cálculos, só que você até consegue, se você quiser, né? Tá, eu vou mostrar aqui uns microcontroladores que eu meio que conheço, já usei e alguns que eu não vou recomendar para vocês porque eu estava tentando usar alguns deles. O primeiro deles é o que eu gosto bastante, é o ESP32. O ESP32 é basicamente um microcontrolador para fazer coisas IoT. Então, se você quiser alguma hora fazer alguma coisa que envolva internet, Bluetooth, por exemplo, vocês querem alguma coisa que alguma bancada precisa retirar dados e transferir já para o meu celular, e aí, sei lá, do meu celular eu taco em alguma coisa, ou, sei lá, se comunica via Bluetooth com o aparelho e esse aparelho salva os dados. Pode ser alguma coisa assim. E aí o ESP ele tem diversos microcontroladores. A diferença fica mais nas especificações do que eles podem fazer. Tanto o ESP32 quanto o ESP8266 conseguem se comunicar via internet e via Bluetooth, se eu não estou enganado. Pelo que eu testei. O que vai mudar vai basicamente ser alguns protocolos disponíveis. E aí eu vou explicar quando eu começar a explicar o que são protocolos para vocês, diferenciar um de cada um. Eu vou explicar os principais. Então eu vou tratar principalmente I2C, SPI e o ART, que são os padrões e que tem em todo microcontrolador. Ademais, se eu conseguir a tempo fazer as aulas do STM32, eu vou falar de alguns protocolos mais específicos, que são, por exemplo, o SDI-DO, que é basicamente para fazer salvamento de arquivos via cartão SD, sem ter que usar alguma plataforma como o SPI no meio. Então você meio que consegue já salvar os dados direto no cartão. Continuando da onde eu parei, o que a gente vai mais usar aqui, eu imagino que seja os Arduinos Nano e Uno. E, se for possível, eu gostaria que vocês implementassem alguma coisa com STM32, que é basicamente uma competição direta ali com os microcontroladores da VR. Para quem não sabe, os Arduinos da vida, eles são basicamente de uma empresa chamada Microchip, e essa empresa que faz a maior parte dos microcontroladores que tem no mundo. Os Arduinos usam da plataforma VR, que são microcontroladores do que a gente fala de 8 bits. E aqui fica um adendo bem especial, é que a quantidade de bits basicamente vai determinar o tamanho dos registradores do microcontrolador. Os computadores de mesa hoje em dia são de 64 bits. Então, o tamanho que o registrador do processador tem é de 64 bits. É essa a informação que diz o número de bits.
E geralmente, quanto maior esse número, maior é a complexidade que a gente vai ter nos microcontroladores. Então, o ESP32 é um microcontrolador de 32 bits. E por conta disso, ele meio que é programado de uma forma meio diferente. Então, deixa eu tentar mostrar para vocês como ele é. Ele usa uma plataforma que é o STMcube IDE, que basicamente você consegue já configurar tudo por meio que, digamos assim, por fora. Porque para programar ele é bem mais complicado do que parece por registradores. Tanto é que, tipo, raramente você vai ver o STM sendo programado diretamente pelos registradores. Ele vai estar sempre tipo, numa plataforma mais ou menos assim. Então, tipo, vai ter o microcontrolador já aqui, já disponível, e vai ter tipo uma plataforma aqui do lado para você já programar digamos assim, preparar as operações que você quer, diferente do Arduino. Tá, chega de falar sobre microcontroladores e vamos falar sobre as coisas que tem dentro deles. Então, eu vou começar primeiro pelo ADC. O que é um ADC? O ADC é o que a gente chama de Analog... Analog Digital Converter. Então, ele é um conversor analógico digital. Então, vai ter um nível... Vai se fuder, cara. Vai ter um nível de tensão aqui, então, sei lá, 5 volts. E o Arduino vai ter uma entrada no ADC. Vai ter um pino, são os pinos A alguma coisa no Arduino. E esse pino basicamente vai convertendo uma informação que o microcontrolador, no que o processador consegue entender. Então aqui está o processador. Unidade de processamento, que é o C. Não é meio estranho, tudo bem. Eu vou chamar só de C. Para evitar confusão. Então meio que ele vai pegar o nível de tensão e vai converter. O número de bits do ADC, que é esse número aqui que eu marquei para diversos microcontroladores, vai determinar quantos bits que vai ter aqui na saída do processador. Então essa região aqui vai ter um certo número. Geralmente, o que vai acontecer? O ADC ele vai ter um nível de referência, um VREF, que a gente diz, uma tensão de referência. Nos Arduinos é 5 volts, no STM geralmente é 3.3 volts ou 3. Tu pode programar isso aqui, inclusive. O que o bloco do ADC vai estar fazendo é separar essa informação por steps. Então vai entrar uma leitura aqui. Então digamos que esse aqui é o canal A0. E ele vai converter num número que é 2 na n menos 1. O n aqui é o número de bits que tem de informação. Então se a gente diz que tem 10 bits no microcontrolador, o ADC dele, equivale a dizer que o número máximo na saída dele é 1023, em relação à tensão de referência. Então, basicamente, diz que a gente está dizendo que 1023 é proporcional ao número de referência. Que para o Arduino assim, sempre 5 volts. Você pode configurar para ser 1.1, só que eu não vou explicar isso, dá para fazer. Inclusive, isso aumenta a precisão do Arduino em alguns casos. Tu tacar esse valor para 1.1, porque, bem, isso é para tu conseguir mais precisão. Então, imagina que você quer ler um dado, só que, você está lendo daqui até aqui e tua escala vai até ali. Se a escala vai daqui, desse ponto, até esse, e ela é uma escala discreta, que é o que está acontecendo aqui, então vai de pequenos passos, cada passo é um bit, então a gente vai ter pouco espaço para um range muito pequeno. Então essa região aqui a gente vai ter pouco range, digamos assim, dessa informação. Então, para basicamente a gente não ter problema com isso, o que realmente algumas pessoas fazem é tacar essa referência lá embaixo, então para 1.1 volt, 0.3 volts, e usar algum circuito de amplificador na entrada ali para ler com mais precisão. Isso ajuda, só que depende do caso, sempre. Tá.
Beleza. Com a ADC tirado na nossa frente, a gente pode falar já da USART. Não é UART, é USART. A USART é uma das coisas que é mais importantes, eu diria assim. Porque basicamente todo o código que você vai fazer, geralmente você vai querer usar ela. Digamos que você tem aqui seu computador, seu PC, e você tem um Arduino. Aqui. Tem a entradinha dele USB. Pá. Teu computador, você vai programar. Você vai enviar dados para o seu Arduino e vai estar rodando um código aqui. Só que, sei lá, você quer saber o quanto que é a variável jureg, se ela está em 0 ou se está em 1. 0 ou 1. Né? Você quer saber, por alguma razão. Sei lá, você quer saber por que o jureg está em 0 e está em 1. O que você vai fazer é o seguinte. Você vai dizer, olha, eu quero iniciar uma comunicação USART entre meu computador e o Arduino. Você pode fazer entre aparelhos, então você também pode fazer Arduino com Arduino, isso, então, sei lá. Tem outro Arduino aqui também, você pode se comunicar com esse cara aqui, não importa. Então você vai se comunicar aqui, o PC, então ele vai ficar basicamente printando essa informação aqui na saída. Então vai ter um terminalzinho lá, uma lupa. Quando a gente for programar eu vou mostrar isso aí, obviamente. E ele vai ficar escrevendo, jureg igual a não sei o que, igual a 0. E assim por diante, tipo, ele vai ficar atualizando. A USART, então, ela vai ser da seguinte forma, fisicamente. Ela vai ter um canal que a gente fala, que é o RX e o TX. A gente vai ter sempre alguém que está mandando e alguém que está recebendo os dados. Recebe. Do ponto de vista, se esse cara só estiver recebendo, a transmissão tem que ir na recepção desse cara. Entendeu? Então, quando você estiver transmitindo desse cara para esse cara aqui é o TX desse cara. Esse aqui é o RX desse cara. São os dois pinos que tem pré-definido já. Só que é o seguinte, se eu estiver transmitindo, eu quero receber. Então você vai ter que colocar o transmissor desse cara no receptor desse cara aqui. Já se eu quero receber os dados, então eu tenho que colocar no meu lugar que eu estou recebendo o que vai ser transmitido. Então se esse cara aqui começar a transmitir dados, que pode acontecer, você pode pegar o seu computador e enviar dados do Arduino para cá, do PC para o Arduino, ou vice-versa, do Arduino para o PC. Ele é o que a gente fala de comunicação dupla, porque obviamente é entre os dois aparelhos, e assíncrona. Assíncrona é porque basicamente vai ter um local na memória do Arduino que ele vai guardar essa informação. Então, imagina que isso aqui é uma mensagem, essa aqui é outra mensagem, assim por diante. Então você vai ter, sei lá quantas mensagens. O Arduino vai estar enviando essa informação de forma assíncrona. Então, não importa o que está acontecendo no código, ele vai estar enviando essa informação sempre. Claro que daí, se não tiver nada aqui, aí ferrou, né? Então, geralmente vai acontecer que ele vai esperar alguma informação ser colocada aqui para depois começar a enviar. Não faz sentido enviar informação se não tem informação, né? Quando a gente vai programando, eu vou explicar em mais detalhes e como é que faz essa comunicação. É bem de boa, eu vou mostrar como é que faz da forma na Arduino IDE e como você pode fazer isso sem depender do Arduino IDE. Então, realmente usando os registradores do Arduino.
Eu vou estar focando no Arduino porque, bem, é o que eu tenho mais conhecimento. E o STM32 eu vou deixar para quando eu tiver um tempo mais livre. Bem, podemos partir para outra comunicação, que é a I2C. A I2C ela vai basicamente constituir de 3 canais. Perdão, 2 canais. Eu estou confundido com o SPI. O SDA e o SCL ou SCK em alguns casos. O que vai acontecer? Nesse protocolo aqui, uma coisa que vai acontecer é o seguinte. Vai ter sempre um aparelho que é mestre e outros aparelhos que são escravos, ou mestres no meio do caminho. Então o que vai acontecer? A gente vai ter o Arduino, um deles sendo o mestre, e a gente quer enviar os dados para certos aparelhos. Então aqui vai ter um aparelho, aqui vai ter outro. Cada aparelho aqui vai compartilhar esse pino SCK e esse pino SDA. O pino SCK ele serve para sincronizamento das informações. Ele vai ser um sinal de pulso sempre. Então, ele vai ser sempre um sinal que tem uma frequência fixa. E isso vai permitir que, basicamente, a informação seja transmitida de forma síncrona com esse sinal. Sempre, tá? Cada aparelho aqui, slave, que a gente fala, que é escravo, ele vai ter um número ligado a ele. Então, 0, 6... Número em hexadecimal, geralmente, tá? Os números são em hexadecimal. Então, 0xAF e assim por diante. O mestre, ele também pode ter um número definido. Inclusive, ele, na verdade, pode ser um slave ao mesmo tempo, tá? É estranho, dá. O que você pode ser mestre ou escravo. E aí, se ele for escravo, ele vai ter o número dele também. E aí você pode, sei lá, dar um número para ele. Porque ele é um microcontrolador, então ele consegue mudar o número. Alguns desses aparelhos, inclusive, você também consegue mudar o número. Mas focando aqui, o canal SDA vai ser nas informações. Então as informações vão ser transmitidas aqui. E aí elas vão ser síncronas sempre com o sinal que a gente tem ali. Então, perdão, aqui tem que ser 2 pulsos, né? Porque é sempre no board de subida desse sinal que uma informação é transmitida. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Então, tipo, pode estar subindo, descendo, tanto faz. Ou é 0 ou é 1, né? Isso aqui é 1 ou é 0, a informação. Esse cara aqui vai estar basicamente tipo, comunicando uma informação que o mestre pedir. Então o mestre ele vai falar, olha, quero uma informação num local da sua memória tal. Então eu posso pedir no local da memória, por exemplo, no registrador número 1. E esse registrador eu posso mandar mais dados, então eu posso reconfigurar. E geralmente cada registrador vai ser 8 bits, tá bom? É padrão do protocolo ser 8 bits. Então eu vou ter um byte aqui de informação que eu posso escrever por cima desse byte ou que eu posso ler ele, tá? Então o mestre pode escolher ler ou escrever alguma informação nesse cara. E isso é para cada um dos registradores. Então, para cada um dos registradores ele vai ter uma informação. Isso aqui vai ser útil quando a gente já estiver trabalhando com o MPU 6050, tá bom? Que é um acelerômetro. Ele e funciona dessa forma. Tudo que a gente vai fazer basicamente pegar esses valores aqui, dizer o que cada um deles é, porque cada uma dessas informações aqui, cada um desses bytes aqui é alguma coisa do microcontrolador, do nosso escravo. Então pode ser uma informação de aceleração, pode ser uma informação de calibração, alguma coisa assim, tá bom? Eu vou deixar salvo isso aqui, tá? Então, bem, com o I2C meio que na frente, a gente meio que já consegue entender como que o SPI meio que funciona. O SPI ele é muito parecido e muito semelhante com o I2C. Na verdade, eles são quase iguais, assim. A única diferença é que a gente vai ter 3 fios aqui. Na verdade, 4, perdão.
Bem, o que vai acontecer aqui com a SPI é o seguinte. O pino SZK vai ter a mesma função, ele vai ser somente para sincronização. A gente tem dois pinos que são basicamente para dizer, para transmitir informações, digamos assim. Então, MOSI ou MISO. O MOSI, ele significa Master Out, Slave In. Então, digamos assim, você vai ter o seu mestre, Master, e você vai ter outros carinhas aqui também, tendo... Então, aqui tem um escravo, por exemplo. E ele vai os três fios aqui. Bah, certo? O que acontece? O Master Slave In significa o quê? Que o slave, o escravo, está mandando uma informação. Esse é o canal, basicamente, que vai dizer que o mestre recebe e o slave manda. Não, perdão, contrário. É master out, né? Slaver in. Né? Então, o que está acontecendo aqui é que o mestre está enviando uma informação para o escravo. Né? Já o misso é o contrário. Master in, slave out. Então, o escravo vai estar enviando uma informação para o mestre. Isso permite, inclusive, uma coisa bem interessante. É que a gente envie dados ao mesmo tempo que a gente receba. Então, esse protocolo ele é mais rápido, digamos assim. Em alguns casos, no STM Blackpill, se não estou enganado, ele consegue chegar a tipo 50 megabits por segundo de informações lançadas. Para ter ideia, a internet aqui em casa é 600 megabits. Então, tipo, isso é uma fração desse valor. Isso é um valor bem rápido para o microcontrolador. Isso é claro usando o que a gente fala que é um DMA. Bom, vocês vão entender quando eu for explicar o STM se tiver essa aula. Se não tiver, fica só de curiosidade para vocês pesquisarem. E esse pino aqui, lembra que eu não lá no I2C eu falei que tipo tinha um endereço ligado para cada um desses caras? O que vai acontecer na SPI é o contrário. Não vai ter um endereço para cada slave. Vai ter um pino do microcontrolador para cada escravo. Então, se eu tiver mais escravos no meu microcontrolador, eu vou ter que ter um pino para dizer no meu microcontrolador que eu estou usando aquele escravo. E geralmente é de lógica invertida, por isso que eu fiz essa seta aqui. Para quem não sabe o que é álgebra de Boole, isso aqui é NOT. Então é como se fosse o inverso dessa informação. É o inverso dessa informação. Então, se CS é 1, o CS barra é 0. Tá? Então, é uma inversão do sinal. Então, a gente até faz uma bolinha aqui quando é invertido. Então, toda vez que o sinal do escravo estiver em 0 e esse cara estiver em 1, quem está ativado é esse cara aqui. Se eu for lá e inverter, deixar ambos em 0, meu programa provavelmente vai retornar um erro. Porque esses dois caras estão se comunicando nos mesmos canais. Então sempre tem que deixar um desligado e outro ligado. Então geralmente o que a gente vai fazer é primeiro desligar e depois ligar o outro, ao invés da gente ligar um e desligar o outro, tá bom? Porque tem diferença entre você fazer as duas coisas. Então esse pino CS é um pino arbitrário, a gente vai definir esse pino no código. Diferente desses outros 3 pinos aqui, que são fixos. Mesma coisa para o nosso amigo I2C aqui. Esses 2 pinos também são fixos. No Arduino, se eu não estou enganado, é o A4 e o A5, que são esses 2 pinos. Não sei se é alguma dessas coisas aí. O SPI é um pouco mais chato, tá? Só que ele é mais rápido e ele é mais interessante para comunicação. Porque ele permite se comunicar, os dois aparelhos se comunicarem de forma síncrona, digamos assim. Então, perdão, de forma assíncrona. Se vocês tiverem fazerem a placa lá em camadas,
eu sugiro tipo, fazer um conector assim, entre as placas. Tipo um conector que vai conectando um no outro aqui. O conector embaixo da placa, né? E aqui para basicamente aceitar. Então isso aqui é uma placa, isso aqui é outra. Eu recomendo usar o SPI. O SPI ele é muito bom, ele é muito rápido, ele é bem... Então a placa master aqui em cima, ela vai salvar os dados e aí ela vai enviando nessa cascata aqui de SPIs. Tá? Eu recomendo usar o SPI para fazer essa comunicação entre as placas. Porque daí essa placa aqui consegue ter melhor controle de com quem ela está falando. Claro que o I2C também é bom, só que ele não é tão bom para grandes distâncias, então tem que tomar um certo cuidado. E ele também pode ter problema com ruído, um monte de coisa. Ah, é. Sugestões. Quando for usar o SK e o STDA, o que vocês vão ter que fazer é colocar um resistor que a gente fala de pull-up. Então, aqui tem um canal SDA. E, sei lá, aqui tem um canal SL. Por que vocês vão ter que colocar um resistor de pull-up? O que vai acontecer, se vocês não colocar o resistor de pull-up, é que o formato de onda que vai ser gerado por aqui não vai ser uma onda quadrada. Do SL é mais fácil de mostrar. Então, o formato de onda que a gente quer é isso aqui. É uma parada bem perfeitinha assim, bem quadradinho. Se vocês não colocarem o resistor de pull-up, o sinal que vocês vão receber é uma parada mais ou menos assim, no osciloscópio, se vocês olharem. É uma parada meio assim. E isso pode gerar um certo desincronismo entre os PCBs, então tem que tomar bastante cuidado. Então, se vocês forem colocar tipo 3, 4, 5 sensores no mesmo microcontrolador, isso pode acontecer. Então daí eu sugiro tipo, usar um R de tipo, sei lá, 50, 10K, 10K, 5K, por aí. O que esse cara vai estar fazendo é basicamente gerar um caminho, uma diferença de potencial entre o SDA e a tensão de referência, que é o 5 volts, geralmente. E isso vai fazer com que... Isso aqui basicamente vai formar um filtro entre esse cara e esse cara. Então, basicamente vai permitir com que esse sinal saia menos deformado. É um pouco de eletrônica, eu não consigo explicar com tantos detalhes assim, porque pode ficar mais confundido do que ajudar. Então, isso é o SPI. Bem, o que eu tenho mais para falar aqui são os timers, mas eu acho que eu vou deixar os timers para aula mesmo de timers, porque é um pouco mais complicado. Tá, obviamente o que o timer faz é medir uma quantidade de tempo usando uma informação que a gente já tem. O que acontece? Microcontroladores geralmente tem... vou explicar um básico do básico do básico. Né? Os microcontroladores eles já vão ter meio que um cristal, que a gente fala que é o cristal oscilador. E esse cristal ele vai oscilar numa certa frequência. Vai estar no datasheet dos microcontroladores sempre. No Arduino é 16 MHz, no Uno e no Nano. No Mega eu não lembro, provavelmente não é 16 MHz, é um pouco mais. Imagino que sejam 128 MHz. O que vai acontecer é que vai ter sempre algum tipo de contador conforme a frequência passe. Então, esse cristal vai estar gerando uma frequência aqui e vai ter um circuitinho para quem fez eletrônica digital no curso da elétrica vai saber qual o circuito que é. É um contador. Então, a cada pulso aqui que tiver, a gente vai adicionar vai somar 1 na saída. Então, um timer de 10 bits, ele é um timer que tem 10 incrementadores nele, sequenciais. Então, a cada pulso que tiver aqui, cada borda de subida que tiver aqui, a gente vai somar mais 1 nesse valor aqui. E isso vai permitir contar o tempo. Quanto maior esse cara,
mais tempo a gente consegue contar. Então, e mais preciso a gente consegue fazer esse cara ser. Então, eu vou deixar por aqui. Quando a gente for falar de timers, eu vou entrar dentro da biblioteca do Arduino e explicar cada um deles, porque a gente vai ter timer CTC, que é o mais padrãozão de todos. A gente vai ter timer que vai ser feito para o Fast PWM, que é para o PWM em si. Para correção de fazer PWM em fase, geralmente. E tem algumas coisas a mais lá. E aí eu tento explicar um pouco mais a fundo. Mas eu acho que eu vou ficar por aqui por enquanto.